sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Deus por este sábado, dia 10 de setembro de 2022. E nós vamos, nessa nossa congregação de sábado, ler juntos o capítulo 2 do livro de Neemias. Então encontre aí na sua Bíblia, Neemias capítulo 2, quem está aqui presencialmente. Quem está de casa, vai aparecer o texto aí na sua tela. Aleluia, que você possa acompanhar conosco a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Este ministério é o ministério que Jesus deu para ser o ministério de toda a sua igreja na face da terra. É o ministério da palavra, é o ministério do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante e cortante do que qualquer espada de dois gumes, e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é poderosa para perscrutar nossas mentes, nossos corações. A palavra de Deus é uma sonda com a qual Deus sonda todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso corpo, todo o nosso espírito. Receba aí então essa sonda de Deus na sua vida, a palavra de Deus operando na sua vida, porque essa palavra é o próprio Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é a palavra viva, o Verbo da vida, o Verbo vivo, a palavra viva e eficaz. Aleluia. Então vamos orar juntos, começando com a leitura de Neemias capítulo 2. Quem puder ler comigo de pé aqui, os que estão presencialmente, leiamos juntos. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me.
E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Nesse capítulo 2 de Neemias, nós vamos meditar sobre um tema, que é o tema principal de hoje, ao qual o Espírito de Deus nos conduziu. Repita após mim: a cura da tristeza. Deus não nos quer tristes. Se Deus quisesse que nós, seus filhos, fôssemos pessoas tristes, uma das características do fruto do Espírito Santo seria tristeza. Deus não quer isso. Uma das características, das 9 características do fruto do Espírito Santo, características descritas em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, é a alegria. Alegria que será um dos temas aqui dentro do livro do profeta Neemias.
onde terá um versículo dizendo aqui: olha, a alegria do Senhor é a vossa força. A Bíblia não nos manda, Deus não nos manda na palavra a nos entristecermos. Deus nos ordena a nos alegrarmos. Filipenses 4:4, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. E movido pelo Espírito Santo, Paulo quis repetir, dar uma ênfase a isso. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. Tristeza não é boa para nossa alma. Por isso que nós, então, precisamos entender o que significa a cura da tristeza. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. Tristeza deixa a alma doente. Uma alma triste é uma alma que é levada por essa tristeza para uma situação, um estado de depressão. E pode levar, inclusive, pessoas ao suicídio, ao autoextermínio, exterminar a própria vida, porque não tem alegria nenhuma na vida. Mas nós temos que entender que a alegria do Senhor, a alegria espiritual, ela não tem absolutamente nada a ver com a alegria do mundo, com a alegria carnal e com esse conceito satânico que domina a mente das pessoas sem Deus. Sabe qual é o conceito? Felicidade. Deus não veio para nos fazer felizes. Deus nos salvou para sermos muito além de felizes, para sermos abençoados. Felicidade não é um conceito bíblico, não é um conceito teocêntrico, não é um conceito cristocêntrico. Felicidade é um conceito antropológico, antropocêntrico, humanista, sem Deus. É um conceito fraco e, portanto, é um instrumento de Satanás para enganar as pessoas que ele domina, colocando na cabeça delas que elas estão aqui na terra para ser felizes, que elas estão aqui na terra para buscar felicidade. Não, nós estamos na terra para buscar a Deus. E aí, o que o diabo fez com o pecado, contaminando a humanidade com o pecado? Substituiu Deus por um conceito falso. Felicidade, busque felicidade, você tem que ser feliz. Você só precisa ser feliz. E as pessoas estão cantando aí, inclusive no Rock in Rio, né? Até os cantores de rap, o que eu quero é ser feliz. Que pobreza, que queda, que decadência espiritual total. Felicidade é nada. As alegrias do mundo são michurucas, são alegrias fugazes, alegrias que não preenchem, não completam, não satisfazem. Só o Senhor alegra as nossas almas. A alegria do Senhor é a nossa força, e vamos ver como que essa alegria que o Senhor nos dá cura toda tristeza. Sim, nós, mesmo tendo Deus, mesmo tendo o Espírito Santo, como seres humanos nessa terra, nós sentimos tristeza. É normal sentir tristeza, porque a tristeza é um sentimento decorrente de determinadas situações que ocorrem em nossas circunstâncias. E diante dessas situações nós ficamos tristes. Mas ao mesmo tempo que nós de repente ficamos tristes,
nós temos já imediatamente a cura para essa tristeza. O Senhor em nós é a cura para essa tristeza. Aleluia? Muito bem. É isso que nós lemos aqui. Vamos ver esse tema dentro do capítulo 2 que nós lemos. E esse capítulo 2, ele está fazendo parte da primeira sessão aí, primeira parte do livro de Neemias. Semana passada, quando nós começamos, vimos que esse livro tem duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 7, e a segunda parte do capítulo 8 até o capítulo 13. Eu coloquei aqui nesse slide só a primeira parte aqui, do capítulo 1 ao capítulo 7, cujo título é, repita, Retorno de Neemias. Neemias retorna da Babilônia para Jerusalém, nessa época que foi chamada de o tempo da restauração. Esse tempo da restauração, cujo principal evento é a volta do cativeiro babilônico, a volta do povo de Israel depois de passar 70 anos na Babilônia, onde hoje é o Iraque, e eles então voltaram para reconstruir a nação de Israel, que havia sido completamente assolada, as cidades, a sua capital, e Jerusalém, e o templo que Salomão havia construído, e o rei da Babilônia, Nabucodonosor, destruiu completamente. Eles voltaram em 3 levas. A primeira leva veio liderada por Zorobabel. Depois, a segunda leva veio liderada por Esdras. E a terceira e última leva veio liderada por Neemias. Esse é o retorno de Neemias. Mas teve muitos judeus, muitos israelenses ou israelitas que não quiseram voltar, que acharam melhor ficar lá na Babilônia, porque se deram melhor lá financeiramente. Essa é uma problemática de sempre em meio às nações. Por exemplo, nós temos um Brasil fora do Brasil. Temos um monte de brasileiros que preferem morar em outros países, porque lá se deram, segundo eles, se deram melhor financeiramente do que aqui no país. Foi isso que motivou muita gente a não voltar para Israel, porque se deram bem financeiramente, profissionalmente lá na Babilônia, e preferiram ficar lá na Babilônia do que voltar para Israel. Só que no caso deles, eles nessa atitude desprezaram a Deus, já que eles estavam vivendo uma aliança com Deus, a antiga aliança, e qualquer pessoa que verdadeiramente tivesse zelo por Deus, não ia querer ficar na Babilônia, ia querer voltar para o seu país de origem, não por causa do país, não por causa das pessoas, mas por causa da aliança com Deus que ainda era válida sobre aquela nação naquela época. Agora, na nova aliança, Deus não tem mais aliança com Israel e com nenhuma nação da terra. Deus só tem aliança com os eleitos, aqueles que Ele escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. E os eleitos, enquanto vivem aqui na terra, nós estamos aqui numa Babilônia. A terra agora é a Babilônia. 70 anos representa, de acordo com o Salmo 90, um cálculo de um tempo, o tempo da vida humana na terra. Os filhos de Deus estão aqui na Babilônia. Quando Jesus voltar, Ele vai nos tirar da Babilônia e nos levar para a nossa nação de origem, nos levar para o céu, a casa do Pai, a Nova Jerusalém, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está nos céus. A nossa bandeira não é verde e amarela, a nossa bandeira é o Senhor.
Jeová Nissi, Adonai Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Aleluia. Nós não colocamos bandeira no carro e nem andamos com bandeira. Nós levamos o nome de Jesus onde quer que vamos. Aleluia. Muito bem. Então nessa parte 2 estamos vendo o retorno de Neemias. E essa parte 1, né? Parte 2 não, parte 1. Primeira parte do livro, do capítulo 1 ao capítulo 7, retorno de Neemias. E nós vimos também já na semana passada que essa parte 1 aqui, ela está dividida numa introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 10. E o título é, repita, Na Babilônia. Até o versículo 10 do capítulo 2, que nós lemos hoje, Neemias está na Babilônia. A partir daí ele viaja e aí entra no desenvolvimento da parte 1. O desenvolvimento da parte 1, esse texto maior, que vai do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 19, né? Terminando o capítulo 6, versículo 19 é o último versículo do capítulo 6. E esse texto todo aí, que é o desenvolvimento da parte 1, Neemias está, repita, em Jerusalém. Isso, está em Jerusalém, trabalhando na reedificação de tudo que havia sido destruído. Especialmente, nós vamos ver, na reconstrução das muralhas que cercavam a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém. E a conclusão da parte 1 é o capítulo 7 inteiro, cujo título é, diga, Muro Reedificado. Isso. Quando a gente fala muro, né, a gente pensa nos muros de hoje, que são tão muros, né, um murinho, né, mas lá eram muralhas imensas. Isso deu muito trabalho, tá? As muralhas de uma cidade eram tão largas, tão grandes, com pedras tão grandes, sem o maquinário que existe hoje para colocar isso lá, só com mão humana e inteligência humana, força animal e cordas e não sei o que mais, que eles engenhosamente faziam naquela época, sem os recursos que há hoje, sem recursos modernos. Isso demorava muito tempo para ser feito, mas eles levantaram essas muralhas. As muralhas de uma cidade eram tão largas que alguém poderia morar em cima delas, ter uma casa em cima das muralhas, como era o caso das muralhas de Jericó, que havia ali em cima das muralhas a casa de Raabe. Assim também as muralhas de Jerusalém. Ok? Muito bem, então essa aí é a divisão da parte 1. E nós vamos ficar, por enquanto, nós estamos por enquanto, hoje no capítulo 2. Note que o capítulo 2 vai passar da introdução para o desenvolvimento. Porque lá na introdução, no capítulo 2, tem 10 versículos na introdução. E, né, a partir do capítulo 11 já está no desenvolvimento. Então, o capítulo 2 está cortado ao meio aí, entre a introdução e o desenvolvimento da parte 1 de Neemias. A introdução na Babilônia, né, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 10. Essa introdução está dividida assim como eu já trouxe para vocês na semana passada. O capítulo 1 inteiro, que vai do versículo 1 ao 11, o título é, diga, Pedindo a Deus. E os primeiros 10 versículos do capítulo 2, encerrando a introdução da parte 1, o título é, diga, Pedindo ao Rei. Primeiro Daniel pediu a Deus para voltar para Jerusalém. Pediu para Deus tocar no coração do rei, amolecer o coração do rei. Esse rei não era um homem de Deus, esse rei era um homem ímpio, era um homem satânico, era um homem diabólico, tá? Era um homem possuído por Satanás. E então Daniel, que trabalhava aí na corte desse rei,
e trabalhava muito próximo ao rei. Ele era como fala em hebraico, um Sar Hamashkim. Sar Hamashkim era o oficial dos copeiros. Ele era um copeiro do rei que tinha que levar o vinho, servir o vinho ao rei, e tinha que fazer isso com alegria. Tinha que trabalhar com alegria, tá? Mesmo que o rei fosse um homem ímpio, Neemias, como um homem de Deus, tinha que trabalhar para o rei com alegria. Por isso que no início do capítulo 2 que nós lemos hoje, né, nesse dia Neemias estava triste, né? E ele disse aqui no versículo 1: eu nunca antes estivera triste diante do rei. Ou seja, mesmo que o rei fosse um homem ímpio, Neemias trabalhava com alegria, porque ele era um homem de Deus. Aqui tem uma grande lição para nós, tá? Mesmo que você trabalhe num ramo profissional onde você encontra muitos ímpios, tem que trabalhar com muitos ímpios, ou até tem que trabalhar para um patrão que seja ímpio, trabalhe com alegria e não com tristeza. Neemias disse assim: eu nunca estivera triste diante do rei. Agora, nesse dia ele estava triste porque tinha um motivo para isso, nós vamos ver depois. Então, no capítulo 1, ele orou pedindo a Deus para tocar no coração do rei, e teve a oportunidade de Deus, então, fazer isso, como está registrado no capítulo 2, e Neemias viu a oportunidade se abrir de fazer ele o pedido ao rei, já que o rei notou que ele estava triste, e o rei então foi quem puxou o assunto: por que você está assim triste? E ele teve a oportunidade de falar com o rei o motivo da sua tristeza e fazer ali a sua solicitação. Naquela época não era fácil chegar a um rei para fazer uma solicitação. Nem todo mundo conseguia levar seus pedidos ao rei. Mas Neemias estava ali, né, já trabalhando para o rei, um dos servos do rei. E Deus abriu a oportunidade, porque primeiro ele pediu a Deus. Muitas vezes caímos na tentação de querer primeiro pedir aos homens. Não, nós pedimos a Deus. E é Deus quem vai abrir o coração dos homens que Ele quiser para abençoar nossas vidas. Muito bem. Isso aqui então foi, né, a introdução. Aí começa o desenvolvimento, porque o início do desenvolvimento começa ainda dentro do capítulo 2 que nós lemos hoje, né? Do versículo 11 do capítulo 2 até o capítulo 6, versículo 19. Em Jerusalém. Esse desenvolvimento aí em Jerusalém está dividido assim, ó. Está dividido em 3 pequenas partes. Esse desenvolvimento aí da parte 1 está dividido em 3 pequenas partes. A primeira parte é, repita comigo, reedificando o muro. Essa primeira parte começa no capítulo 2, versículo 11, e vai até o final do capítulo 4, que termina no versículo 23. E depois nós temos 2 pequenas partes, que cada uma delas representa um capítulo. O capítulo 5 tem o título de, repita, usurários. Cuidado, não é usuários, não é usurários. Então diga, usurários. E o capítulo 6, diga, Vale de Ono. Vale de Ono era uma determinada região. Nós vamos ver aqui que enquanto Neemias estava liderando o povo, os homens de Israel que vieram da Babilônia a edificar os muros, nós já lemos aqui no final do capítulo 2 que houve pessoas aqui, homens ímpios, zombando deles, e esses homens ímpios fizeram de tudo para impedir a reconstrução desses muros, para impedir a reconstrução. E esses homens ímpios, eles contrataram
agiotas. Por isso que a agiotagem é pecado e não é de Deus. Usurários é o nome que a Bíblia dá para agiotas. Pessoas que, como diz lá no Salmo 15, emprestam o dinheiro com usura. Por isso eles são usurários. Usurários são agiotas que emprestam dinheiro com usura. E os inimigos do povo de Deus naquela época contrataram agiotas para ir fazer uma proposta para Neemias e a sua equipe que estava liderando a construção do muro. Venha conosco fazer uma reunião ali no nosso escritório. O escritório deles era no Vale de Ono, que ficava a uns 30 quilômetros abaixo, ao sul de Jerusalém. Ali ficava o Vale de Ono, já chegando próximo ao que hoje é a faixa de Gaza. E eles convidaram então Neemias, esses agiotas vieram, ó, nós estamos vendo que você está construindo esse muro aí, né? Está faltando recursos, nós temos como emprestar recursos para vocês. Os agiotas vieram, os usurários vieram para, né, oferecer empréstimos. E então chamou eles para negociarem esses empréstimos lá no Vale de Ono. Os inimigos deles pensaram que Neemias ia cair nessa. Porque o propósito dos inimigos deles não era os agiotas emprestarem dinheiro para eles, emprestarem recursos para eles. É quando eles chegassem no Vale de Ono, eles iam matá-los, eles iam assassiná-los. Neemias seria morto e a equipe dele seria morta ali no Vale de Ono, e então a reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém estaria terminada. Foi uma estratégia dos inimigos, tá? Mas Neemias não quis nem olhar para os homens que vieram atrás dele. Ele mandou um servo dizer para eles assim, ó, vai lá e diz para esses usurários que nós não vamos nos reunir com eles, porque nós estamos ocupados em grande obra. Para tudo que o mundo te chamar, essa tem que ser a sua resposta. Eu não vou, porque eu estou ocupado em grande obra. Na grande obra da edificação espiritual que Deus está operando na minha vida. Porque para tudo aquilo que o mundo te convidar, é uma estratégia de Satanás para te matar espiritualmente. Não atenda às reivindicações do mundo. Atenda só à palavra de Deus, ao que o Senhor manda você fazer. Não vou fazer o que o mundo me manda fazer, eu vou fazer o que o meu Senhor me manda fazer. Estou ocupado em grande obra, não vem ninguém do mundo querer me tirar daquilo que eu estou me ocupando agora na presença do meu Deus. Neemias não caiu na artimanha dos inimigos e não seguiu os agiotas, não seguiu os usurários, não foi para o Vale de Ono, e eles ficaram então mais bravos contra Neemias. Os inimigos ficaram mais bravos. O mundo se torna cada vez mais inimigo daquele que se consagra cada vez mais ao Senhor, exclusivamente ao Senhor, para realizar só a obra do Senhor. Amém? Tudo isso nós vamos ver aqui nesse desenvolvimento, né, da parte 1. Nós estamos lá naquela primeira partezinha que é reedificando o muro, né, do capítulo 2, versículo 11 até o capítulo 4, versículo 23. E esse texto aí está dividido da seguinte forma, tá? Os últimos versículos do capítulo 2 que nós lemos hoje, do 11 ao 20, né? Neemias conseguiu, com a sua palavra, com a sua atitude, animar
os homens que estavam ali desanimados, os homens que voltaram da Babilônia, os israelenses que voltavam da Babilônia e que estavam ali desanimados de fazer qualquer coisa diante de tal assolação, destruição que eles encontraram em Jerusalém. Neemias conseguiu animá-los e eles disseram, repita, edifiquemos. Aleluia. Amados, sabe o que isso nos ensina? Nos ensina o seguinte, olha, nós não temos que ficar desanimados se o mundo está ruim, se o mundo está mal, se no mundo está acontecendo o que Jesus disse, a multiplicação da iniquidade. Tudo isso que está acontecendo no mundo, a multiplicação da iniquidade, a multiplicação da maldade, tudo isso não é para nós ficarmos desanimados, é para nós ficarmos animados e continuar na obra de edificação espiritual a qual o Senhor nos chamou. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, e depois, semana que vem nós vamos entrar no capítulo 3, né? Do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 23, esse texto aí engloba os dois capítulos, capítulo 3 e 4 de Neemias. Repita, edificação e oposição. Nós vamos ver nesses dois capítulos que enquanto eles estavam edificando, trabalhando nas coisas de Deus, o mundo estava levantando oposição contra eles. Sempre vai ser essa realidade aqui no mundo. Nós trabalhando nas coisas espirituais e o mundo se opondo a tudo quanto nós estamos fazendo. É por isso que essa é a nossa guerra, essa é a nossa luta espiritual, que não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso. Nós estamos sempre enfrentando as oposições que Satanás tenta levantar, obstáculos que ele tenta levantar contra a nossa edificação espiritual, contra o nosso ministério, contra a palavra de Deus. Mas nós podemos ficar tranquilos, porque quem está agindo em nós e através de nós é o Senhor. E ele disse, agindo eu, quem impedirá? Diga glória a Deus aí. Se anime, é para se animar, é para se alegrar no Senhor com essas palavras. Muito bem, nós vimos então aqui da introdução para o desenvolvimento, né, que o capítulo 2 ficou aí cortado no meio, tá? E dentro do capítulo 2, o Espírito de Deus me conduziu ao versículo 2, onde Neemias escreveu o seguinte: o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Vamos repetir? O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Baseado nesse texto é que nós vamos falar hoje sobre, já começamos a falar sobre a cura da tristeza. Por isso eu sublinhei aqui no slide, né, a palavra triste, porque está triste o teu rosto, e a palavra tristeza tem de ser tristeza, tristeza do coração. Vocês vão sempre se lembrar, porque eu vou estar lembrando vocês, que quando a Bíblia fala coração, se refere à alma. A alma humana, coração é a alma, tá? A alma humana é a parte humana terrivelmente infectada pelo pecado original, o pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva, que fez com que nós fôssemos
concebidos, gerados e nascidos em pecado. O que o pecado fez com o homem? Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, antes do pecado, o homem era espírito, alma e corpo. Com o pecado, o espírito morreu. O homem pecador não tem espírito, ele tem alma e corpo. O corpo não foi atingido pelo pecado, porque o corpo é matéria, o corpo é físico, a matéria é inocente. O seu corpo tem tanto pecado quanto essa jarra não tem pecado. O corpo humano não tem pecado. O pecado não atinge o corpo. O pecado atingiu a alma. O espírito do homem, o pecado matou. Por isso que Deus havia dito para Adão: no dia que comerdes, no dia, não depois do dia, no dia em que comerdes desse fruto proibido, nesse mesmo dia morrerás. Ora, Adão comeu e continuou vivo. Deus mentiu para ele, porque Deus falou que no dia que ele comer, ele morreria. Não, no dia que ele comeu, morreu o espírito, morreu espiritualmente. Ele passou a ser apenas corpo e alma. E a alma, que é o centro da personalidade humana, que a gente chama do grego ego, o eu, que é a sede da mente, das emoções e da vontade humana, né? A mente, o eu intelectivo, né? Os sentimentos, o eu sensitivo, e a vontade, o eu volitivo. Tudo isso está na alma humana. A alma foi infectada pelo pecado. O pecado infectou a mente, contaminou os sentimentos e contaminou a vontade humana. A capacidade do homem de querer alguma coisa ou de não querer alguma coisa. Tudo isso foi contaminado pelo pecado. Muito bem. Quando esse pecador, que só tem corpo e alma, ele é convertido, quando esse homem é convertido, ele ganha um espírito novo. Está lá isso escrito em Ezequiel capítulo 36. Ele ganha um espírito novo. Ele não tinha espírito, ele tinha só corpo e alma. Ele ganha um espírito novo e passa de novo a ser espírito, alma e corpo. E ganha também o Espírito Santo. Para quê? Para que aconteça com ele o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 16. Para que o Espírito Santo testifique com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Só que mesmo após a conversão, o homem agora tem um espírito novo e tem o seu corpo que é inocente, mas a alma continua ainda contaminada. A alma continua ainda infectada pelo pecado. E por isso que nós, uma vez convertidos, precisamos da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação das nossas vidas é uma obra que acontece na nossa alma, consertando num processo vitalício de santificação o que o pecado fez na nossa alma. Que além de ser chamada na Bíblia de coração, a alma também é chamada de carne. Por isso Jesus disse assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne que é fraca ali é a alma.
A alma que é fraca porque ela continua ainda contaminada pelo pecado. A santificação, dentre outras coisas, é uma descontaminação. É um processo de purificação. Santificação é um processo de purificação, onde o Espírito de Deus vai trabalhando com a espada dele, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, vai trabalhando em nossas vidas para restaurar a nossa mente, restaurar as nossas emoções, restaurar a nossa vontade, restaurar a nossa alma, restaurar o nosso eu, restaurar a nossa personalidade, a pessoa de cada um de nós, curar a pessoa de cada um de nós. Muito bem. Quais são os efeitos? Aqui está uma coisa muito importante. Nós tínhamos que fazer um seminário de 1 ano, pelo menos, para estudarmos, um por um, dos efeitos perniciosos que o pecado causou em nossas almas. E que influencia a nossa mente, nossos sentimentos e a nossa vontade. São muitos os efeitos. Precisaremos de 1 ano para estudar isso. O texto que nós estamos vendo aqui fala só de um desses efeitos. Um dos efeitos do pecado na alma humana é contaminar a alma humana com uma tendência natural a se entristecer. A alma humana tem uma tendência natural a se entristecer. É por isso que existe no mundo tanto problema de depressão. É por isso que em todas as gerações a gente ouve falar do número de suicídios que acontecem. E não só esses dois problemas, depressão e suicídio, mas todas as demais coisas. Por que a humanidade é tão alcoólatra? Por que o tráfico de drogas é um negócio tremendo aí no crime organizado e é um comércio ilícito, mas super rico nesse mundo? Porque tem clientes, tem pessoas usando essas drogas, e as pessoas se drogam, as pessoas bebem, porque elas sentem uma grande carga interior na alma delas, de tristeza, e elas têm que arrumar um jeito de controlar essa tendência natural da alma de se entristecer. A nossa alma tem a tendência a se deprimir. A nossa alma, por causa do pecado, tem a tendência de se entristecer. A nossa alma se entristece até quando não tem motivo nenhum de tristeza acontecendo. Não tem nenhum motivo de tristeza e ela se entristece. Às vezes essa tristeza se manifesta, por exemplo, num sentimento de tédio. Você fica entediado. Mas eu queria alguma coisa na minha vida que eu não estou tendo, eu estou muito entediado. Eu já orei, já preguei, já visitei casa de pessoas extremamente ricas nesse país. Pessoas que não falta nada para eles, mas estavam entediados, estavam tristes, alma abatida, sofrendo dessa forma. É porque dinheiro, carros, mansões, riquezas, nada disso cura a alma.
Nada disso cura a alma e nenhum dos problemas da alma. Só Deus cura a alma. Mas a cura da alma, ela não acontece porque você orou por uma pessoa, pela oração. A cura da alma, ela só acontece mediante a habitação de Deus na vida da pessoa. Se Deus não habitar na vida da pessoa, tudo que ela fizer para curar sua tristeza vai ser paliativo, e essa tristeza vai sempre voltar, sempre voltar, sempre voltar. Até orações. Eu já vi pessoas frequentando igreja só atrás de orações para curar a tristeza, e estão sempre voltando com a mesma tristeza. Tem um alívio por um tempo e depois volta com a mesma tristeza de novo, abatido de novo, deprimido de novo. Porque Jesus não mora neles. Jesus não vive neles. O Espírito Santo não habita neles. Não houve habitação de Deus dentro deles. A cura para a alma e para tudo aquilo que o pecado fez na alma humana se chama habitação de Deus em nossas almas. O que Paulo chama em Efésios capítulo 2 de habitação de Deus no Espírito. Habitação de Deus em nosso espírito. Habitação de Deus dentro de nós. Porque uma alma que convive com a presença de Deus, aí dentro dela, ela tem o segredo, o único segredo da cura da tristeza. Tem uma heresia por aí que se chama cura interior, aonde tenta curar as pessoas mediante a oração, mas Jesus não vem morar dentro dela, porque essa pessoa não quer nem se converter ao Senhor. A maioria dos ricos que eu orei, eles rejeitaram o Evangelho, eles não querem ser crentes, eles não querem se converter a Jesus, eles querem só que Jesus cure a tristeza deles, mas sem habitar neles. Impossível. Tá? Impossível. A cura da alma só ocorre pela habitação de Deus. É Jesus habitando em você. Jesus não vem, Deus não vem, o Espírito Santo não vem nos visitar. Eu já vi muita gente orando em igreja: Senhor, venha nos visitar, venha fazer aqui uma visitação. Não, Deus não quer vir visitar ninguém, não. Ele veio para morar. Ele veio habitar em nós. Ele veio habitar em nós. A coisa mais falsa que você diz para uma visita lá na sua casa é: sinta como se a casa fosse sua. Isso é mentira, isso é falsidade, porque não é. Essa visita não habita ali, ela está ali por um tempinho e vai embora. Deus não vem para nos visitar, Ele vem para habitar. E como habitante, Ele passa a ser o dono dessa casa. Ele vem habitar na sua casa e vinha habitar na sua vida. Ele vem destronar você do comando da sua vida. Não é você mais quem dirige a sua vida, não é você mais quem comanda a sua vida, é o Senhor que habita em você que comanda a sua vida. E esse é o segredo, não só da cura da tristeza, mas também da cura de tudo quanto a nossa alma sofre como influência do pecado original que nós ainda trazemos na nossa alma e que Deus quer tratar no processo de santificação. Aleluia. Mesmo o Senhor habitando em nós, a nossa alma continua tendo tendência a entristecer-se. Essa influência continua. A nossa alma só vai perder isso na glorificação, quando Jesus vier nos buscar. Ou quando você morrer
e morreu perseverando na sua santificação, mesmo que a sua santificação não estará completa ainda no dia da sua morte, o Senhor viu que você perseverou até o fim, Ele completa o que começou. Ele completa essa santificação. Olha, as almas dos salvos que estão esperando Jesus no paraíso, elas não têm mais nenhuma tendência à tristeza. Não tem nenhuma alma triste no paraíso. As almas tristes são as almas que estão no inferno. No inferno estão as almas dos que não foram curados da tristeza. Ficarão tristes para sempre no inferno e depois ficarão tristes para sempre no lago de fogo e de enxofre. Por isso lá haverá choro e ranger de dentes. Uma vez alguém disse para mim assim: olha, o culto da minha igreja foi tão ungido, teve tanta unção que todo mundo chorou. Eu falei, mas espera aí, todo mundo chorou, por isso que o culto foi ungido? Então no céu não vai ter unção. Se chorar é unção, o lago de fogo e de enxofre vai ser o lugar mais ungido da eternidade, porque haverá choro e ranger de dentes. Mas no céu está escrito que toda lágrima será enxugada de nossos olhos. Não haverá tristeza, só alegria. Quem inventou que choro é unção? Unção é conhecimento de Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, mais alegres nós ficamos, porque mais a nossa alma é curada da tristeza. A cura da tristeza está na presença de Deus habitando em nós e no crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Foi o que Pedro disse em 2 Pedro 3,18. Olha, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais crescemos na vida espiritual, desenvolvemos a nossa salvação, desenvolvemos a nossa santificação, mais alegres ficamos. Menos tendenciosa à tristeza ficará a nossa alma e mais inclinada à alegria, a se alegrar no Senhor. Aleluia. Só para terminar aqui, eu tenho que falar isso. Cuidado com as suas vontades. Muito cuidado, vigia sobre as suas vontades. Eu vejo muito crente ainda dizendo isso, mesmo sendo crente, dizendo isso. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero aquilo. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero aquilo. Igual criancinha. Eu quero, eu quero, eu quero. Cuidado com as suas vontades, porque as suas vontades são frustradas. E a nossa alma, quando ela tem suas vontades frustradas, ela se entristece, ela se abate, porque não aconteceu do jeito que ela queria, porque não conseguiu o que ela queria. Faz o seguinte, para isso nunca mais acontecer com você, renuncie todas as suas vontades e substitua todas as suas vontades por uma única vontade, a vontade de Deus. Verdadeiros filhos de Deus entendem que eles não têm mais direito à vontade própria, que eles têm dever de renunciar suas vontades próprias e se submeterem completamente à vontade do Senhor. E isso faz parte do processo de cura da tristeza da alma. Porque a alma de muita gente fica triste porque as vontadezinhas dela não são feitas. Ah, que pena, que dó. Vai para o inferno com as suas vontades. É para lá que as suas vontades te levam.
Agora, para o céu, quem te leva é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4:3, é esta: a nossa santificação. E é no processo de santificação que ocorre a cura de nossas almas, e nós experimentamos a alegria do Senhor. Por isso o último versículo que eu coloquei aqui foi de Provérbios, capítulo 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Vamos repetir? O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Você tem a cura da tristeza. Jesus é 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 a pessoa que cura a nossa alma triste. Jesus é a pessoa que nos alegra. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.